no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 e seguintes. Dar aqui também o meu agradecimento e um abraço ao nosso querido pastor presidente Abraham Robson Ferreira, sua digníssima esposa. Agradecer-lhe sempre, mesmo eu sendo pastor confiado aqui na sede, a ADEF-SED, agradecer-lhe a oportunidade que ele sempre me tem concedido aqui na sede ao longo de 4 anos a pastorear aqui a ADEF-SED, agradecer-lhe tudo aquilo que ele tem feito e também dar um abraço aos nossos irmãos que com amor, com zelo, com dedicação saíram aqui de Portugal e estão a fazer a obra com as suas mãos ali na Espanha, em Baracaldo, cidade de Baracaldo. Irmãos, temos que... E todos os irmãos, eu falo por todos aqueles que se entregam, não só ali em Baracaldo, mas todos os irmãos que constantemente fazem a obra com zelo, se entregando. Tá, meus queridos? Então, quem abriu, diga amém. A palavra nos fala: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em En-Gedai. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Até aqui, irmãos. A palavra de Deus, ela é muito explícita. Quando você ouve estes versículos, você ouve que havia um povo, uma nação, que neste momento estava a vir contra ele várias nações para lutar contra Judá, contra um povo escolhido. Mas temos que entender que antes de chegarmos aqui a este texto e a este contexto também ao qual nos foi lido nesta noite, nós temos que ver que Deus, Ele sempre teve um grande chamado para o seu povo, para os eleitos, para aqueles que efetivamente eram escolhidos, que era o povo de Israel. Então Deus, ele, ao seu tempo, ele chama Jessé, depois chama Davi, que vai lutar contra muitos outros povos ao redor de Israel e vai exterminar quase por completo todos os inimigos de Deus, todos aqueles que levantavam altares a deuses estranhos, todos aqueles que se impunham contra o nosso Deus, que nós não vimos, mas que Ele sempre está presente em nossas vidas e está presente em nosso meio. E Davi, por ordem de Deus, vai exterminar quase por completo todos aqueles que se impunham contra a sua palavra. Mas Davi agora dá lugar a Salomão, e Salomão vai erguer um templo que seria a casa de Deus, chamado também o Templo de Salomão. E ele vai agora erguer, juntamente com muitos outros homens, dezenas de milhares de homens,
cerca de 160 mil que são chamados para levantarem aquele santuário, para levantarem aquele templo, para que ali fosse lugar de adoração, para que quando os homens eles começassem a adorar, quando os homens começassem a se entregar, ali o derramar do Senhor nosso Deus, ele fosse real, assim como também é hoje, aos nossos dias, em nosso meio, o derramar do Senhor Espírito Santo. Então nós agora vimos que Salomão, ele começa muito bem na sua caminhada, mas diz a própria Bíblia que Salomão, no final da sua vida, mesmo sendo conhecido como o homem mais sábio sobre a face da terra, porque ele pede a própria sabedoria a Deus e Deus derrama da sua sabedoria sobre a sua vida. Mas diz a Bíblia que ele agora começa-se a deixar, no final da sua vida, contaminar com muitas mulheres, centenas de mulheres que ele tinha no seu harém. E várias religiões acabam por adentrar dentro do seu santuário, dentro da sua casa. E todos nós sabemos, irmãos, que Deus não vai castigá-lo em vida, mas Deus vai ditar para que, a partir do momento que ele morresse, seu filho Roboão, as tribos elas não seriam mais unidas. E então nós todos aqui sabemos na casa de Deus que agora o filho, morrendo Salomão, Roboão, agora vai permitir que as tribos elas sejam divididas. Elas sejam divididas 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro lado. E nós agora vamos ver que essas 10 tribos, conhecidas pelas tribos do Reino do Norte, e 2 tribos, Judá e Benjamim, as tribos de Judá, conhecidas pelas tribos do Reino do Sul, elas agora estão separadas. Então nós vimos que eram irmãos, homens, mulheres, jovens, crianças, escolhidas por Deus, acabam por ser divididas por causa de um mau governo, por causa de um rei que efetivamente ele não estava a cumprir a palavra do Senhor. E nós sabemos agora que Roboão vai dar lugar a Abias. Roboão, Abias também ele, um homem que era segundo o coração de Deus. E nós vamos saber que agora há as tribos divididas. E nós vamos ver que, chegando a este texto, o reino de Judá, e vamos ver que agora este homem é o 4º rei do reino de Judá, sendo seu pai Asa, rei Asa. E nós agora podemos ver que Asa também ele morrendo, e tendo agora seu filho Josafá, que era o 4º rei do reino do sul, ele vai agora instituir sobre todo o reino, para que se acabassem os altares nos montes, para que se acabasse a idolatria. E ele vai, como que assim por dizer, purificar todo o reino. Ele vai eliminar todas as práticas idólatras. Ele vai restaurar a adoração exclusiva a Deus. Josafá começou então, por causa da adoração, começou a crescer muito, porque quem adora, irmãos, por muito que não queira, Deus o levanta. Quem adora Deus, ele vai fazer com que ele venha a ser levantado em todas as áreas. Aquele que se entrega a Deus, aquele que ama a sua palavra, aquele que constantemente prega, aquele que constantemente louva, aquele que constantemente o adora em espírito e em verdade, aquele que vai orar, aquele que vai buscar, aquele que vai jejuar, com certeza Deus de alguma forma sempre o levantará sobre a face da terra, sendo diferente de muitos outros iguais a si. Então Deus vai agora fazer com que Josafá
ele viesse a edificar fortalezas. Josafá, a mando de Deus, ao comando de Deus, na direção de Deus, ele vai edificar muitas fortalezas. Ele vai criar cidades de munições, não as cidades de munições como as conhecemos hoje. Eram armas que existiam na antiguidade, mas também elas eram chamadas cidades de munições. Deus vai deixar que Josafá, ele venha a ter um dos exércitos mais poderosos sobre a face da terra. O exército ao seu tempo, no tempo de Josafá, ele tinha apenas e somente 1.160.000 homens preparados para a guerra, preparados para a batalha, para que se alguma nação viesse a lutar contra o rei Josafá, viesse a lutar contra o reino do sul, Judá, aqueles homens que viessem contra eles, viessem a ser exterminados sobre a face da terra. Mas a palavra agora vai nos dizer no capítulo 19 da 2 Crônicas, que Josafá, vendo que tudo estava bem, vendo que tinha de tudo, vai agora fazer uma aliança sem ser por ordem do nosso Deus, com o reino do norte, com Acabe. Essa aliança, ela não foi preparada na mente de Deus. Essa aliança não foi ordenada por Deus. Essa aliança não foi permitida pelo nosso Senhor, nosso Deus. Então, como vocês podem muito bem imaginar, quando aquela aliança ela é feita para lutar contra uma nação que seria a nação da Síria, Acabe, ele acaba por morrer nessa batalha. Josafá acaba por ter que fugir. Imaginem um homem com 1.160.000 homens ter que bater em retirada para não ser morto. Que vergonha para o nosso Deus. Um homem que tinha tudo para ser abençoado. Um homem que tinha tudo para que Deus ele viesse a multiplicar aquilo que ele desejasse sobre a face da terra. Mas aqui nós também podemos retirar uma lição, que as alianças que nós façamos com alguém, se não forem permitidas por Deus, com certeza elas serão um erro crasso para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso ministério. Que quando você fizer uma aliança, irmão e irmã, em Cristo Jesus, você possa sempre dobrar o seu joelho e saber que se aquela aliança ela é permitida por Deus, quando você dobrar o seu joelho, você saber que a aliança, quem sabe do casamento, quem sabe do negócio, seja ele qual for, quem sabe com um homem ou uma mulher estranha, você tem que sempre bater o seu joelho no chão e dizer: esta aliança que eu estou a querer fazer, esta aliança ela está na tua direção ou é na direção de homem? Saiba que se for na direção de homem, essas alianças mais tarde ou mais cedo elas cairão por terra, serão destruídas e tudo dará mal. Mas se essa aliança ela for permitida por Deus, ela for Deus a ordenar, faz essa aliança, porque ela está no meu controle, com certeza essa aliança ela fará sentido na mente de Deus, e a mente de Deus ela pensa coisas grandes, coisas poderosas para cada um dos que estão aqui. Se essa aliança que você neste momento você está a fazer, ela foi pensada, idealizada por Deus, você pode ter certeza de uma coisa: essa aliança ela dará certo e tudo correrá conforme Deus quiser para a tua vida, porque é Deus quem está no comando, irmãos. É Deus quem está no comando. Então Josafá faz aliança com Acabe. A aliança era para que o rei de Israel e o rei de Judá subissem à cidade de Ramote de Gileade e lutassem contra o rei da Síria e seu exército. Mas havia um grande problema, conforme eu já disse, nesta aliança. Deus não concordava com tal aliança. Resultado, nesta batalha, o rei acaba por morrer. Josafá acaba por ser repreendido por Jeú, por ajudar um ímpio como Acabe. Jeú agora vai profetizar. Não é o pastor João Paulo que está a falar. Foi Jeú que foi profetizar
na vida do rei Josafá. Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Irmãos, as alianças mal feitas, por muito que nós não desejemos, por muito que nós não queiramos, elas poderão sempre subsistir em desgraça, em morte, em dificuldade. A aliança, irmão, conforme eu já falei aqui, ela tem que ser sempre na direção de Deus. Quando nós fizermos, seja qual aliança for, que seja sempre na direção do Senhor. Porque quando nós fazemos uma aliança na direção de Deus, essa aliança tem tudo para dar certo. De outra forma, mais tarde ou mais cedo, algo poderá ou não acontecer. Um dia, um homem aceita Jesus com 39 anos de idade. E ele chega perto do seu pastor, porque tudo estava, ele aceita Jesus, derramado em lágrimas. E naquele momento que ele aceita Jesus, muitas situações começaram-lhe a acontecer, dificuldades. E o choro já não era só um choro de adoração, meu querido diácono Eduardo. Era um choro desesperado. Era um choro de dor. Era um choro que vinha, quando vinha pela noite ou pela madrugada. Era um choro que dizia: Senhor, eu me entreguei a Ti, por que agora está tudo a vir contra mim? E esse homem, ele chega perto do pastor, neste caso o pastor Robson, pastor Abraão Robson Ferreira. Ele diz: pastor, eu aceitei a Jesus, e agora? Tanta situação que me está a acontecer. E ele disse: meu filho, tudo o que tu fizeste no passado, não podes fugir. Tudo aquilo que tu fizeste de mal, tudo poderá vir sobre ti. O que acontece é que Jesus te aceitando, tu vais ter mais força para suportar essa dor. Tu vais ter mais força para suportar essa dificuldade. Deus vai te dar estratégias na tua mente para que tu possas contornar uma ou outra situação e possas, com mais rapidez, com mais celeridade, recuperar. Irmãos, aqui nós não pregamos inverdades. Nós aqui pregamos o Evangelho que é verdadeiro. Muitas das vezes nós gostaríamos de dizer assim: aceitou a Jesus. Não, o problema cessou por completo. Pode ou não cessar por completo. Tudo está no controle do nosso Deus. Tudo está no controle do Senhor Espírito Santo. Mas saiba de uma coisa, a verdade, irmãos, as igrejas que pregam a verdade ela tem que ser cumprida até a última vírgula. Falar a palavra de Deus não é falar em verdades para que você saia daqui omitido daquilo, com a omissão daquilo que você tem que estar preparado. Este homem Josafá sabia que tinha cometido um erro. Este homem Josafá sabia que tinha feito uma aliança que não tinha sido permitida por Deus. Acabe era um ímpio, Acabe era um idólatra, Acabe ele não servia a Deus. Então, como nós, servos de Deus, podemos nos aliar com homens que não servem ao Senhor, que não têm o mesmo conhecimento da palavra como você tem, que não servem o mesmo Deus que você serve. Então é claro que Acabe sabia que algo lhe iria acontecer em um futuro próximo. Mas Acabe faz algo, irmãos, diferente. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1, já foi lido. Ele disse: e sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão de além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em En-Gedai. Então Josafá, depois disso, depois que pecou, depois que ele fez tantas situações que ofendeu a integridade do próprio Deus, ele
depois de ele fazer a aliança com Acabe, depois do retorno de Josafá, depois da repreensão de Jeú, depois que ele vai nomear juízes justos sobre a nação, depois que ele vai reafirmar do compromisso com Deus, depois de que ele faz o reforço da justiça e da integridade dentro do reino. Não são palavras minhas, tudo está escrito neste texto. Depois de que ele vai buscar líderes que fossem justos e imparciais, para que os irmãos fossem justos e imparciais uns para com os outros. Depois que o povo, ele começa a colocar novamente o povo a buscar pela sabedoria divina, renovação espiritual. Depois que ele faz tudo isso, irmãos, depois que ele incentiva sobre o povo a retornar ao verdadeiro culto e à obediência aos mandamentos de Deus, depois que ele faz tudo isso, o que era de esperar do nosso Deus? Era de esperar que nada viesse a acontecer de mal. Mas uma coisa agora fala este texto: após tudo isto, uma grande coligação se formou. Milhões, eles tinham um exército poderoso, Judá, mas milhões, eles se juntaram. Moabe, os amonitas, moabitas, os das montanhas de Seir, eles vinham agora com tudo o que tinham. Estavam a cerca de 300 estádios de distância, cerca de 55 quilómetros de distância, em quilómetros. Então agora vem alguém informar: vem uma grande multidão contra ti, vem um povo, vem vários povos contra ti. Então eu faço a pergunta, irmãos: se você é adorador, se você se entrega a Deus, se você se dedica a Deus, por que é que Deus, Ele permite tantas vezes as provações? Por que é que muitas das vezes nós somos testados? Por que é que nós muitas vezes somos provados pelo próprio Deus, com permissão do próprio Deus? Por que é que nós, quando adoramos ao Senhor, quando vimos aos cultos, quando estamos a orar, quando buscamos, por que é que você já pensou? Por que é que Deus permite que mesmo assim haja provação sobre a tua vida, haja provação sobre a minha vida? É porque por causa da permissão do nosso próprio Deus. Você conhece Jó? Jó era um homem íntegro, um homem que não fazia mal a ninguém, um homem que se desviava do mal. O próprio Deus disse: viste tu, meu servo Jó, sincero, íntegro, que se desvia do mal. Aquele homem, ele só fazia o bem, era o homem mais rico do Oriente, era o homem que tinha servos, servas, era um homem que tinha filhos e filhas, era um homem que tinha centenas de servos, tinha centenas de animais. A riqueza, ela via-se pelo número de animais que um homem tinha para calcular a sua riqueza. Tinha ouro, tinha prata, tinha casas, tinha muitas terras. E Deus vai permitir, mesmo aquele homem sendo um homem íntegro, um homem sincero, que recaísse sobre ele calamidades. Para quê, irmãos? Para ver até onde vinha a integridade do ser humano, até onde vinha o amor que aquele homem tinha sobre o próprio Deus. Às vezes, muitas situações recaem sobre a nossa vida e que nós não compreendemos, que nós não desejamos, mas quando esse mal, seja ele qual for, ele advir sobre a tua vida, sobre a tua família, saiba que isso é provação, pode ser provação do próprio Deus, para te testar, irmãos, para nos testar, para saber até que ponto nós amamos a Deus, para saber até que ponto nós servimos ao Senhor com este zelo que Ele tanto deseja. Irmãos, você olha para as notícias nos dias de hoje e você olha para guerras. Agora já nem se fala em rumor de guerras. As guerras, elas estão às portas. As guerras, elas estão aqui na Europa. As guerras, elas estão
espalhadas sobre todo o mundo. Você só vê homens e mulheres desesperados. Você vê homens constantemente a pegarem, a embarcarem em embarcações que não têm lugar nem para 20 pessoas e entram 100, 150 pessoas para tentar uma vida para nenhum outro lugar da parte do mundo, em outra parte do mundo, para poder comer uma carcaça, para poder comer um pão, para poder beber uma água como deve ser, porque o país onde ele está, eles são tão perseguidos que não têm comer, não têm nada, irmãos. Então você vê nos dias de hoje o que está a acontecer, a provação que o mundo ele está a sofrer por falta de dedicação ao seu nome, por falta de zelo para com a palavra de Deus. Irmãos, as igrejas sobre a face da terra, elas eram para estar todas repletas de homens e mulheres, de jovens, a bradar de alegria, a alegrarem-se por terem saúde, a alegrarem-se por terem casa, a alegrarem-se por ter um carro, a alegrarem-se por ter uma boa conta bancária. Mas você vê que quando Deus ele multiplica, que quando Deus ele dá, você só vê o povo a se afastar de Deus, você só vê o povo a ir passear e a esquecer-se da casa de Deus, você só vê o povo a repugnar a palavra do Senhor. Você acha que Deus não está com os olhos direcionados para o povo que Ele ama? Você acha que Deus não está a ver tudo aquilo que está em oculto ao pastor, mas que o pastor dos pastores ele está a ver neste momento e está a dizer: ali está um que se desviou da minha palavra, mas ali está uma multidão que se está a entregar na minha casa e ali me estão a adorar, ali me estão a servir, ali estão a ouvir a minha palavra e a engrandecer o meu nome, porque eu tenho de ser adorado. Deus tem que ser adorado. Nunca se esqueça, pastor nunca deve ser adorado, nunca, jamais. Mas Deus, Ele tem que ser adorado. Deus tem que ser enaltecido. Nós temos que buscar a Deus, irmãos. Irmãos, vivemos num momento que temos que buscar a Deus. Eu prego mensagens sempre em torno do mesmo contexto, irmãos. Quinta para sexta-feira, irmãos. Eu estava na madrugada, 2, 3 da manhã, eu tive um sonho. Que eu nunca tive um sonho daqueles, irmãos. Eu estava em um local, irmãos, ouçam o que eu vos estou a dizer. Estamos a chegar a um momento em que nós temos que tomar posição na nossa vida. A Bíblia, ela é verdadeira. A Bíblia, ela nos conta factos reais para nos alcançar. E o povo não compreende que nós temos que ser alcançados pela sua palavra. Enquanto eu estava ali, Deus dá-me um sonho e eu começo a ver, irmãos, algo repugnante, forte. Começo a ver corpos desmembrados. Nunca, em tempo algum eu tive um sonho deste. Começo a ter aquele sonho. Não via caras, não via rostos, não via sangue, mas eu via que os corpos não estavam iguais, irmãos. E eu começo a sonhar ali naquele lugar, ali na minha cama. E eu começo, no meu sonho, comecei a pensar: Senhor, misericórdia. Um sonho destes acordei. Mas passado algumas horas, irmãos, demorei novamente a adormecer. Passado algumas horas, Deus volta a me dar novamente o mesmo sonho. E então me leva, irmãos, e eu lembrei-me do Ezequiel capítulo 37, e Deus mostrava-me uma casa muito grande, muitos corpos, muita coisa, muito medo que eu senti muita repulsa ali daquele lugar. E eu começo ali, e eu comecei-me a afastar por ordem, comecei a entrar ali para aquele lugar, para poder pegar, irmãos. E eu não vi rostos. Se eu dissesse que era Deus que me estava a mandar ali para aquele lugar, eu estava a ser mentiroso, eu não sei. Mas eu creio que foi um sonho de Deus, irmãos. E eu começo a olhar ali para aqueles corpos, um braço de um lado, uma perna do outro. E eu começo a dizer: mas os corpos, eles estão-se a mexer. E alguém diz assim: estão-se a mexer sim. Mas o susto era tão grande que o meu coração estava a palpitar tão forte que eu queria acordar daquilo e eu consegui acordar, irmão. Mas eu comecei a pensar, depois de estar acordado, como vocês podem imaginar,
Eu fiquei ali 1 ou 2 horas outra vez acordado, até de manhã. E eu comecei a pensar: Senhor, o que tu queres dizer com este sonho? Irmãos, o sonho é para nos chamar à realidade. A Bíblia, ela não é um conto de fábulas. Muitos vêm para a casa de Deus para matar o tempo, entre aspas, para chegar aqui à casa do Senhor, irmã Rosa, e dizer: eu vou ali para estar ali um pouquinho de tempo. Mas a casa do Senhor é casa de oração, é casa onde nós vimos buscar a verdadeira revelação da parte do Senhor. E o Senhor quer dizer que existem muitos lá fora, irmãos, que estão mortos, que estão desmembrados, tal qual como Ezequiel 37. E Deus nos chama à responsabilidade. Ouça o que eu vos estou a dizer. Deus nos está a chamar à responsabilidade neste dia, através do pastor João Paulo, para que nós venhamos a fazer a sua obra, para que nós venhamos a arrebanhar as almas que se encontram perdidas. Hoje estamos em um culto de missões. Nós temos uma obrigação de fazer a obra de Deus, de pregar o Evangelho. Doa a quem doer, goste que quem quiser gostar ou não. Nós temos que pregar a verdade. Não estamos aqui um momento belo. Nós estamos aqui um momento em que tudo é só flores. Estamos um momento de chamada de atenção, irmãos. Pregação é para nós vermos onde Deus nos quer levar. E Ele nos transporta, irmãos, para uma realidade espiritual diferente. Nós só conseguimos, muitos de nós, a maioria de nós, só consegue olhar para o físico. Comece a fechar os seus olhos. Comece a interceder ao Senhor Espírito Santo e comece a clamar pelo espiritual, e Deus vai te abrir novos horizontes. Deus vai te mostrar um mundo diferente, onde anjos de luz, eles lutam contra demónios, onde anjos, eles vêm diretamente do céu para lutar pela minha e pela tua causa, onde homens eles estão na terra e precisam urgentemente de ouvir a palavra, porque são assediados pelo mundo. Mas também outros homens, ao conhecimento da verdade, conhecendo a verdade, também eles colocam o seu joelho, homens e mulheres, colocam o seu joelho no chão para interceder pela humanidade, para interceder pelas multidões, para interceder pelos milhares e milhares, milhões e milhões de almas que se encontram nesta terra. Passa a interceder pelos milhões, passa a interceder pelos aqueles que precisam, passa a interceder pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu amigo, pelo seu patrão, pela sua mulher, pelo seu marido. Passa a interceder pelo seu irmão, e você vai ver o que Deus vai irá fazer na tua vida. Passa a fazer algo diferente, passa a acreditar em Deus, passa a ter fé em Deus. Passe, irmão, passe, e você verá o que Deus irá fazer na tua vida. Aos nossos olhos carnais, a notícia é assustadora, sem solução, sem esperança. A crise, ela ameaça a própria existência de Josafá e de todo o seu reino. Mas uma coisa, irmãos, eu tenho certeza: as crises, elas, na sua grande maior parte das vezes, elas não vêm para a morte. Elas vêm para a vitória. Você há de reparar que nas grandes crises da humanidade, crises financeiras, grandes guerras, quando as guerras acabam, você há de reparar que os países que estiveram envolvidos nas maiores batalhas são os que mais evoluem, são os que mais enriquecem. As crises, elas, em termos espirituais, o que você vê com os seus olhos carnais, o que você vê com os seus olhos espirituais, que é completamente daquilo que você vê com os seus olhos carnais. Se você ver a crise, ela pode não ser para a morte. A crise, ela pode ser uma oportunidade. O que é que eu quero dizer com isto? O que é que você quer dizer com isto, pastor João Paulo? Eu quero dizer que mesmo havendo muita crise,
mesmo havendo muita dificuldade, mesmo havendo muitas guerras, mesmo havendo muitas situações desoladoras, você pode ver em todas essas situações uma oportunidade espiritual para trazer para a casa de Deus as multidões. Você pode ver na crise que está lá fora uma oportunidade de fazer a obra de Deus. Eu sei, irmãos, que muitos eles estão a ouvir. Alguns Deus não abre o entendimento para compreenderem. A outros Deus está a abrir a compreensão, o intelecto, para que você venha a compreender e a fazer uma grande obra de Deus na terra. Eu tenho certeza, irmãos, que muitos estão-se a escandalizar, mas que muitos outros estão a ver nesta mensagem uma oportunidade de vir a fazer algo diferente na casa de Deus, ou quem sabe lá fora. Faça diferente. Então Josafá, irmãos, ele vê aquela multidão agora vir sobre o seu reino. Josafá, ele poderia simplesmente sair com aqueles homens de dentro das muralhas e sair para a guerra. Mas aquele homem, Josafá, rei Josafá, diz a própria Bíblia que ele temeu. Ele teve temor de Deus. Ele teve temor. E ele vai proclamar sobre todo o reino um jejum. Ele vai proclamar sobre todas as cidades um jejum. A palavra, ela começa, meu querido presbítero Reginaldo, começa a passar de casa em casa. E começam a dizer, olha, vamos todos jejuar. Vamos todos buscar. Então a multidão, ela começou a vir para a cidade da adoração. A multidão começou a sair de todas as outras cidades e a vir para a cidade de Jerusalém. E ali os homens e as mulheres, os jovens, crianças, começaram a jejuar. Começaram-se a entregar. Começaram a orar e a clamar ao Senhor. Eu faço-te uma pergunta. Quando nós temos dificuldades, quando nós estamos angustiados, quando nós estamos à beira da morte, quando nós estamos à beira da dificuldade, porque é que nós acreditamos no nosso próprio braço e nas nossas próprias pernas? Porque é que nós não tememos ao Senhor e fazemos o que Josafá ele fez? Proclamar o jejum dentro da nossa casa, proclamar a oração dentro da nossa casa e fazer algo diferente sobre a face da terra, para que Deus ele venha a dar vitória. Irmão, é muito forte. Josafá, o texto de Josafá é muito forte. Você, pois, eu aconselho, quem não leu, a maioria conhece, mas quem não conhece, passa a conhecer, passa a ler. E você vai ver que a primeira reação de Josafá foi buscar a Deus. Pôs-se a buscar ao Senhor. Apregou jejum em todo o Judá. Josafá orava e jejuava para ficar mais próximo de Deus, para vencer as batalhas espirituais, para obter respostas. Por que é que tantas vezes nós queremos uma resposta e ligamos para uma mulher ou um homem que nós nem sabemos como ele está diante do altar? Por que é que muitas das vezes são criados grupos? Por que é que muitas das vezes são criadas divisões? Por que é que muitas das vezes estamos dentro da igreja, temos pastor, temos homens de Deus que você pode vir aqui em determinados momentos, eles estão aqui a orar e a buscar a Deus, homens e mulheres, eu não digo só homens, não digo só pastor, digo também mulheres de Deus, que se entregam aqui no altar de Deus. Porque é que você, em vez de ligar para alguém que está lá no Brasil, ou para alguém que está lá no outro país qualquer, ou que está lá, quem sabe, lá no final de Portugal, porque é que você não ora, não liga, ou não vem buscar a sua direção na vida daqueles que verdadeiramente buscam ao Senhor? Josafá, irmãos, ele temeu. Josafá, ele foi orar, ele foi buscar, ele começou a jejuar. Ele sabia da responsabilidade que ele tinha para consigo, que ele tinha para com a sua família.
a responsabilidade que ele tinha para com o povo que lhe estava confiado. Ele sabia que aqueles homens que vinham ali eram homens selváticos, eram homens que vinham para destruir tudo, para contaminar tudo. Judá passaria a não existir mais se ele não fosse buscar ao Senhor. Então, que nós possamos fazer como Josafá, irmãos. Possamos nos entregar, irmãos. Possamos buscar algo que eu desejaria. Foi ensinado tantas vezes, irmãos, tantas vezes. Orar sem cessar, irmãos. Por que é que as casas de oração, nos dias de oração, irmãos, não estão repletas de homens e mulheres e jovens que desejam não se contaminar com o mundo? Tantas vezes você sai, lembre-se daquilo que eu estou a dizer, você sabe que é verdade. Você sai, vamos ali até à feira, vamos ali até a um restaurante, e você sai de lá muitas vezes zangado, sai de lá com o coração pesado. E se você viesse para a oração, conforme Deus te instrui, você sairia daqui leve, você sairia daqui com a presença do Senhor, você sairia daqui com a presença de Deus. Mas é difícil ouvir as palavras aos quais eu estou a ministrar esta noite. Sabe porquê? Porque você tem que se doar, você tem que aprender a se doar. Você tem que aprender a dizer assim: eu vou retirar tempo para Deus. Chega de tirar tempo para mim, hoje eu vou tirar tempo para Deus. Mas sabe, mas quando nós estamos aflitos, a primeira coisa que nós vamos ter é com Deus. Quando nós estamos aflitos, a primeira coisa que nós muitas vezes fazemos é nos ajoelharmos e abrirmos a mão e dizer: Senhor, me entrega aquilo que eu preciso. O Senhor, eu mando-te dizer nesta noite, Ele vai te entregar sempre aquilo que tu precisas, até ao momento em que tu adorares e buscares. Começa a se entregar a Deus, começa a buscar a Deus, começa a te entregar, irmão. Começa, irmão. A vida é como um vapor de água. Ontem eu tinha 20 anos, irmão, hoje tenho 53. Amanhã tenho 70, 80 anos, irmãos. 70 anos. 80, homens usam fralda, mulheres a mesma coisa. Irmãos, por que é que nós não compreendemos que nós estamos aqui de passagem? Por que é que nós não compreendemos que temos que adorar a Deus? Por que é que nós não compreendemos, irmãos, que aqui é um lugar onde nós vimos buscar a presença do Senhor para aprendermos? Muitos chegam aos 70, 80 anos. Às vezes, meu querido pastor Ícaro, às vezes nos lares, Roger, ali nos lares abandonados pelos seus próprios filhos, e ali eles reconhecem a Deus. Porque é que é preciso chegar a esse ponto para aceitar a Jesus? Porque é que é preciso chegar a um ponto de desespero para dizer: Senhor, eu estou solitário, eu preciso de Ti? Não precisa disso, irmão. Você só precisa de se entregar. Você precisa de começar a louvar, irmão. Você precisa de começar a olhar para os outros, não repugnando a palavra que está muitas vezes a ser ministrada, mas começar a assimilar a palavra, começar a colocar a palavra no seu coração e a pensar nela, a refletir nela e a dizer esta palavra. Algumas das situações que foram faladas, algumas das situações que foram ministradas, foi para a minha vida. Por amor de Deus, tanta gente se divorcia porque não houve um conselho. Tantas vezes pessoas deixam morrer filhos e filhas porque não ouvem a palavra do Senhor. Nós vimos tanta dificuldade, irmãos. Jovens a caminhar para o tabagismo, jovens a caminhar para as drogas, jovens a caminhar para a idolatria. Por amor de Deus,
nós temos que compreender que nós podemos ser diferentes. Nós podemos marcar a diferença, irmãos. Nós somos um potencial nas mãos de Deus. Nós somos diferentes, irmãos. Josafá, ele era diferente. E nós somos Josafá desta terra. Nós somos homens e mulheres que, mesmo não sendo reis, nós também somos herdeiros. Você também é herdeiro da coroa de Cristo. O que está escrito em 1 Pedro: você é herdeiro de uma nova coroa. Você é herdeiro. Você é herdeira de Cristo. Irmãos, Josafá entendeu que a batalha não poderia ser vencida de forma convencional. Ele entendeu que aquela batalha, meu querido pastor Wanderson, só poderia ser vencida de forma espiritual. Em 2 Crônicas, capítulo 20, 15, a palavra nos fala: assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assustais por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 20, 17, diz: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Adef de Vila Franca de Xira. Não temais nem vos assustais. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Deus agora, por causa do coração amoroso do povo, por causa do coração contrito, meu querido diácono José, homem de Deus, ele agora vai dizer para aquele homem: nesta peleja não tereis que pelejar, não temais nem vos assustais. Essa luta que você tem na sua vida, essa peleja, essa luta, ela não é tua. Essa luta, Deus, Ele já disse, essa luta é minha. Essa luta que tu pensas que ela é tua e que tu te assustas, que tu acordas na madrugada e que te estás assustado com essa peleja, com medo de perder, quem sabe, o filho ou a filha, com medo de perder o homem ou a mulher que tu tanto amas. Essa peleja não é tua, essa peleja é do próprio Deus. Não temeis, nem vos assusteis, porque Deus é contigo. É Deus que é contigo, irmãos. Não é uma peleja qualquer, não é uma luta qualquer. É uma luta de Deus. Você já imaginou o que é Deus a lutar por ti? Um dia havia uma batalha. Um anjo, Deus envia um anjo. E esse anjo, Deus vai dizer assim: olha, vai lá e destrói aquele exército. Numa só noite, 185 mil inimigos foram destruídos. Qual é o seu problema para Deus? Doença? Deus cura. Qual é o seu problema para Deus? Dívida? Deus faz desaparecer. Qual é o seu problema para Deus? Uma casa? Não é nada para Deus. Todas as habitações são dele. Qual é o teu problema para Deus? Me diz. Um trabalho? Não é nada para Deus. Pede e eu te darei. Qual é o teu problema para Deus? O teu problema não é nada diante do poder de Deus. Sabe o que aconteceu? O que acontece é que nós muitas das vezes não damos o primeiro passo. Queremos ficar solitários, sossegados. Dê o primeiro passo e Deus vai dizer: essa peleja não é tua, essa luta não é tua, essa luta é minha. Sabe, irmãos, quando aqueles homens saíram para a batalha por ordem de Deus, eles saem agora ao encontro de uma multidão inumerável. Aquela multidão, irmãos, era inumerável, eram milhões de inimigos.
sai cerca de mais de 1 milhão, porque se os soldados eram 1.160.000, e ao de encontro de muitos milhões, a Bíblia, há quem diga que seriam cerca de 3 milhões de inimigos, sanguinários, não eram homens quaisquer, eram homens habituados à guerra, habituados a lutar, habituados a passar fome, a passar sede e a lutar até à morte. Eles sabiam com quem, ao de encontro de quem eles iam. Mas agora saíram ali os levitas. Ouçam só, quem sai à frente. Os levitas agora vão sair à frente do exército de Josafá. Depois de orar, depois de buscar ao Senhor, eles agora vão sair ali ao de encontro dos seus inimigos. Mas sabem uma coisa? Aqueles homens tinham fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. As coisas que não são visíveis aos nossos olhos. As coisas espirituais. O novo de Deus. Quando eles foram ali, diz a palavra de Deus que enquanto eles iam ao de encontro do exército, os inimigos, Diácono Eduardo, eles começaram, Amon e Moabe, começaram a lutar contra os da montanha de Seir, começaram a destruí-los. Depois dos da montanha de Seir estarem destruídos, os amonitas e os moabitas, eles começam a enfiar espadas uns nos outros. É a Bíblia que afirma isso. Começaram-se a matar. Quando chegaram lá, o exército de Josafá era corpos em multidão. A Bíblia, você depois leia o capítulo 20, 2 Crônicas. Então eram corpos inumeráveis. Juntamente com os corpos, irmãos. Vocês sabem, os inimigos, eles vinham para roubar as riquezas. Vinham para roubar os animais. Eles vinham para roubar o ouro. Vinham para roubar a prata. Vinham para roubar as pedras preciosas. Mas sabem o que aconteceu? Quando eles chegaram ali àquele lugar, eles começaram a ver os corpos empilhados e ao lado dos corpos começaram a ver pedras preciosas. Ao lado dos corpos começaram a ver grandes rebanhos de animais. Ao lado dos corpos começaram a ver ouro, prata. Começaram a ver riquezas em abundância. Sabe, Igreja de Cristo? O povo em multidão, que saiu em multidão para lutar, sabe quantos dias demoraram para conseguirem juntar aquelas riquezas que o inimigo deixou lá? A Bíblia nos fala que durante 3 dias eles recolheram riquezas, pedras preciosas, ouro, prata, animais, tudo o que existia de riqueza aquele tempo. Demoraram 3 dias. O inimigo que vinha para destruir Judá se destruiu. O inimigo que vinha para saquear deixou as riquezas. É isso que vai acontecer contigo. O inimigo pode vir para te destruir, mas o inimigo vai bater em retirada. O inimigo pode vir para te saquear a tua casa, mas ele vai ter que deixar em dobro na tua vida. Ele vai ter que deixar as riquezas que ele jamais imaginou que iria deixar sobre a tua vida. Tu não és um perdedor, tu és um vencedor. A palavra diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada te sucederá, porque Deus é contigo. Eu agradecia que a igreja neste momento se colocasse de pé em nome de Jesus. Chamar aqui o nosso querido levita Jackson e demais levitas para estarmos aqui a adorar ao Senhor, irmãos. Meus queridos irmãos, quando a mensagem ela é ministrada, sempre Deus coloca alguém na sua casa para vir ao conhecimento da sua verdade. Não é para vir ao conhecimento da verdade do pastor, longe disso. É para vir ao conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Nós todos sabemos, irmãos, que sempre Deus, o Senhor Espírito Santo, Ele sopra nos lares, e sem você se aperceber,
você vem ter a casa de Deus. E por que é que muitas vezes nós vimos ter a casa de Deus? Às vezes vimos pela dor, às vezes vimos pela alegria, às vezes vimos pelo sofrimento, às vezes vimos para receber uma palavra. Você pensa, eu vou lá, se Deus falar comigo, eu vou fazer ou vai acontecer. Mas uma coisa eu tenho certeza, quando Deus te traz aqui, não é por causa de ouro, nem é por causa de prata, é por causa que Ele precisa de ti, ou melhor, tu precisas dEle. E nesta noite eu vou fazer uma pergunta: há aqui alguém, em nome do Senhor Jesus, que quer entregar a sua vida para Jesus? Uma vida que você tantas vezes já sofreu, uma vida que você tantas vezes ficou confuso ou confusa, uma vida que você tantas vezes lutou, chorou, se alegrou, mas que uma vida que você pensa, será que Deus Ele não está comigo? Deus manda te dizer nesta noite que Ele está contigo, sim. Mas nós temos que fazer como Josafá, dar o primeiro passo. Nós temos que buscar ao Senhor primeiramente, para que Ele venha a tomar conta da nossa vida. Nós temos que entregar a nossa vida de uma forma tão grande, tão poderosa, para que o Senhor venha a ter misericórdia sobre as nossas vidas e venha a dizer: este aqui é meu filho escolhido. Eu só estava à espera que ele desse o primeiro passo, direção ao meu altar, que ele desse o primeiro passo para se entregar a mim. Quem sabe você é até afastado ou afastada do Evangelho, mas Deus te diz: vem meu filho, vem minha filha. É lugar de reencontro novamente nesta noite. Eu pedi a toda a igreja para vir aqui à frente em nome de Jesus. Toda a igreja em nome de Jesus vir aqui. Nós estamos neste momento, nos últimos minutos, vamos orar pela igreja. A pergunta que eu faço, se você não me entendeu, mas eu tenho certeza que você me entendeu. Se você estiver afastado ou afastado do Evangelho, hoje é dia de reencontro. E eu vou pedir a toda a igreja, quando estiver aqui à frente, para fecharem os vossos olhos. Não é noite de espetáculo, é noite de entrega. Então, é espetáculo para Deus, porque Deus se agrada